autoridade é do Senhor. A vitória é sua. Adoro o nome do Senhor nessa noite. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguir enxergar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está, declare, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Você crê na provisão do Senhor sobre a sua vida? Declare: quando o mar agitado estiver, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando ondas quiserem me afundar, declare quem vem à sua frente, declare a sua vitória nessa noite. Oh Senhor, nós cremos, e sobre as águas me fará caminhar. Profetize: sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Nossa noite nós queremos andar em tua direção, Senhor. Queremos fixar os nossos olhos em ti, pois sabemos que de ti vem o nosso socorro. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. O braço forte do meu Senhor me levantará. Água da vida nascida de Deus, venha fluir entre nós. Água da vida presente de Deus, venha fluir entre nós. Fala, Pai. Água da vida nascida de Deus, venha fluir entre nós. Água da vida presente de Deus, venha fluir entre nós. Vem curar o ferido, dar força ao cansado e ao que não tem mais vigor. Vem tirar a tristeza, trazendo alegria, enchendo-nos com seu amor. Água que limpa de toda iniquidade, água que quebra toda obra da maldade.
água que faz renascer e fazer viver, e a semente brotar e crescer. Água que cura qualquer enfermidade, água que vem trazendo a prosperidade, e nela eu vou mergulhar quantas vezes precisar, até purificado eu ficar. Água da vida, Água da vida, água da vida, água da vida nascida de Deus, venha fluir entre nós. Água da vida presente de Deus, venha fluir entre nós. Vem curar o ferido, dar força ao cansado e ao que não tem mais vigor. Vem tirar a tristeza, trazendo alegria, enchendo-nos com seu amor. Água que limpa de toda iniquidade, água que quebra toda obra da maldade, água que faz renascer e fazer viver, e a semente brotar e crescer. Água que cura qualquer enfermidade, água que vem trazendo a prosperidade, e nela eu vou mergulhar quantas vezes precisar, até purificado eu ficar. Água da vida, água da vida, água da vida, água da vida, água que limpa, água que quebra toda obra da maldade, água que faz renascer e fazer viver, e a semente brotar e crescer. Água que cura qualquer enfermidade, água que vem trazendo a prosperidade, e nela eu vou mergulhar quantas vezes precisar, até purificado eu ficar. Água da vida, água da vida, água da vida, água da vida, Oh, glória, água da vida presente de Deus. oh, glória. Maravilhosa graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Oh, glória! Não fosse a sua graça. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por Cristo perdoado, por a mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela
assim, ó. Vem comigo. Graça, maravilhosa graça. Graça, maravilhosa graça. Graça, maravilhosa graça. Graça, maravilhosa graça. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma da vida eterna e paz, sendo por Cristo salvo. Faço do céu meu alvo pela maravilhosa graça de Jesus. Vamos juntos com palmas. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. Oh, glória! É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus é engrandecer e a Deus louvar. O nome de Jesus é engrandecer e a Deus louvar. O nome de Jesus é engrandecer e a Deus louvar. Graça, maravilhosa graça, graça, maravilhosa graça. Eu e minha casa, a gente tem colocado em prática uma postura de estar de joelhos na presença do Senhor. Lá onde eu reconheço que Ele é o Emmanuel, Deus conosco, tanto na alegria quanto na tristeza. Ele tem sido o meu consolador. E essa canção tem sido, como Eduardo fala, a bandeira da nossa casa. A gente tem se encontrado intimamente com o Senhor e muitas vezes submissa aos pés do Senhor de joelhos. Dias bons já vivi, nos quais senti a vida me brilhar. Dias maus já vivi, nos quais provei do incerto e do pesar. Sim, eu aprendi a sobreviver no riso na dor, de joelhos sim, de joelhos sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isto é real, há poder quando estou de joelhos. É verdade, Jesus, só na Tua presença posso estar muito só na multidão, seja onde for, quando eu sei que preciso falar com Deus. Ele é o Emmanuel. Se os olhos fechar, só haverá
De joelhos, sim. De joelhos, sim. Lá estou diante do amor e muda meu ser. Sei que isso é real, há poder quando estou de Hebreus 8 diz assim, a partir do verso 6, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma, estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz, e ele cita aqui o texto de Jeremias 31, dos versos 31 a 34, é a menção da carta aos Hebreus. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vamos orar. Pai eterno, te damos graças por esse tempo na tua casa e pedimos agora que teu Espírito fale conosco através da palavra ministrada. Que esse seja um tempo onde haja transformação radical, divina, pela ação exclusiva e única da pessoa do Espírito Santo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Todo o texto de Hebreus capítulo 8 é uma exposição sobre a nova aliança. Ele faz uma distinção clara e um contraste entre a velha aliança da lei e a nova aliança. Durante muito tempo, Deus procurou estabelecer alianças com o povo, e não foi uma só, foram várias. Teve a aliança de Noé, que tem a sua característica com o arco-íris, aonde Deus prometeu não mais destruir a terra com água, por causa da fidelidade de Noé. Depois veio a aliança abraâmica, que Deus estabelece com Abraão. E depois vem a aliança que Deus estabelece com Israel.
nenhuma delas deu certo. Não deu certo exatamente por um ponto e um fator comum entre elas. Dependia do homem. E tudo que depende do homem só está fadado ao fracasso. Toda aliança que Deus procurou estabelecer, Ele determinava mais ou menos assim. E quando você vai e estuda essa aliança mosaica, que é a última aliança que Deus estabelece com o povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 4, ele coloca a distinção entre obediência, entre a desobediência, e era mais ou menos nesse padrão. Se você fizer o que é certo, você vai sair ganhando. Se você obedecer, se você tiver sucesso em cumprir a minha ordem, cumprir as minhas leis, cumprir os meus mandamentos, você está numa boa. Os céus vão se abrir, o meu favor vai te alcançar. Agora, se você pisar na bola, escorregar na maionese, a casa caiu para o seu lado. Você vai morrer. Essa era a aliança. E como sempre, o povo pisava no tomate. Essa é velha, né? Pisar no tomate. Agora não fala mais, pô, você pisou no tomate. Aliás, o tomate ficou caro, por isso que não vale mais a pena pisar no tomate. Pisa em outra coisa, pisa no chuchu, pisa em outra coisa. Chuchu está caro também, irmãos. Antigamente a gente comprava chuchu, e assim, chuchu era chuchu. Chuchu agora é cachique, fazer chuchu agora em casa. Não me convida para comer chuchu, porque eu não gosto de chuchu, mas é chique. Eu peguei o geriza de chuchu, porque uma vez uma senhora, logo que nós casamos, eu deixei R$10 naquela época. É dinheiro, 11 anos atrás. Deixei R$10 para a mocinha que trabalhava em casa. Ela ia fazer de vez em quando limpeza em casa. Dizia assim, senhora, compra em legume. Ela comprou R$10 em chuchu. Eu chego em casa depois do dia, chuchu para tudo quanto é lado. Tinha chuchu, eu falei, tive que doar chuchu, procurar fazer tudo com chuchu que dava para fazer com chuchu, e aquilo me intoxicou de chuchu. Então eu prometi para mim mesmo que do chuchu não mais me aproximaria. A aliança era mais ou menos essa. O homem errava e sofria as consequências diretas do seu erro. Nunca funcionou. Aí então, nesse capítulo 8, o autor dessa carta, que muitos advogam ser o apóstolo Paulo, explica o propósito de Deus na nova aliança. É por isso que Jesus, na noite em que foi traído, ele parte o pão, distribui o cálice entre seus discípulos e diz, este é o cálice da nova aliança. Há uma nova aliança. Nós somos o povo da nova aliança. Nós não estamos mais ligados à velha aliança. Nós não guardamos mais datas, dias, meses, como as velhas alianças nos orientavam a fazer. E agora, segundo a orientação que o próprio texto nos diz, e é importante que você mantenha a Bíblia aberta, logo no versículo 7 diz, ora, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma, estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Se tivesse dado certo, não haveria necessidade alguma da nova aliança. Mas não deu certo. O homem, por si só, vai procurar a sua própria desgraça, o seu fracasso. Eu tenho descoberto cada dia mais que o homem entregue a si mesmo é uma sentença de vergonha e dor. Quando nos entregamos a nós mesmos, às nossas paixões, aos nossos desejos, às nossas vontades, ao prazer da nossa carne, você pode esperar, o vexame vai chegar. É por isso que debaixo da nova aliança, nos é estabelecida uma nova proposta. E é sobre ela que eu quero falar. O que essa nova aliança produz na nossa vida. Hoje fala-se pouco dessa nova aliança. Fala-se pouco da nova vida em Cristo que ela produz. Tem muita gente que vem para a igreja, mas não entende a eficácia da nova aliança. E é por isso que o autor, nessa carta aos Hebreus, diz ainda
no verso de número 10, ele diz: esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. E novamente eu faço questão de ressaltar, é um texto profético que faz menção a Jeremias capítulo 31. Ele diz: na sua mente imprimirei as minhas leis. O processo de Deus na nova aliança começa na cruz, mas não termina ali. Em Cristo tudo se faz novo. Há uma mutação que começa a ser realizada na cruz. Em Cristo, a nova aliança produz tudo novo na minha vida. É por isso que eu falo sem medo de errar e ressalto com toda a ênfase nessa noite de que uma pessoa que professa ter tido um encontro com Cristo, mas não sofre uma mutação contínua, ele teve um encontro com qualquer coisa, menos com Jesus. Porque o encontro com Cristo muda tudo na minha vida. Quando eu encontro Jesus, ele muda a minha história. Uma mutação, eu entro como se fosse num casulo, como se uma lagarta tivesse agora envolto num processo constante de mudança. Quando eu entro no encontro com Jesus, eu não saio mais como eu era antes. Eu começo a mudar. É por isso que o texto diz que há uma mudança radical. Hoje em dia, o mundo cada vez mais valoriza a aparência. Eu me lembro de uma frase, o Eduardo citou ali um saudosismo da minha expressão, né, do songo. Porque tem songo, não tem, irmãos? Tem o songo e o mongo. Lembra dele ou não? Songo, mongo. Tem uns que é só songo. Tem uns que é ao quadrado, é songo e mongo. Mas no meu saudosismo eu me lembro de uma calça jeans chamava US Top. Quem lembra dessa? Hã? É, US Top. Essa era forte, hein? US Top. O slogan da US Top qual era? Quem sabe? Hã? O mundo trata melhor quem se veste bem. Eu lembro. Vocês acham que eu tenho essa cara de bobo? É sua cara. O mundo trata melhor quem se veste bem. Aliás, o mundo trata melhor quem se apresenta com melhor aparência. Eu me lembro, uma vez, um amigo contando de uma ocasião em que o pai dele, muito dinheiro numa cidade vizinha aqui, um médico renomado de uma cidade pequena, ele praticamente cuidava da cidade toda, mas ele também tinha um gosto da roça. Ele vivia na roça, ele gostava de ir na roça, ele gostava de criar as cabecinhas de gado dele, de tirar os leites dele, e às vezes ele saía do consultório e no final da tarde ia ver as vaquinhas. E ele saía do sítio. Sítio para esse pessoal é pelo menos uns 15 alqueires, viu, gente? É coisa grande. Não, eu estava lá no sítio. É umas 3.000 cabeças de gado, é uns negócios assim, é o sitinho. E ele saiu. E o filho disse assim: pai, saiu um modelo novo de carro. Eu acho que o senhor devia ir lá ver, o senhor vai gostar. É o tipo de carro que o senhor gosta. E lá foi o homem, saído da roça. Tinha acabado de trabalhar e mexer alguma coisa lá. E estava ainda com um sapato todo juntado de esterco de vaca. E ele entrou na concessionária da cidade. Quando ele entrou, o pessoal disse: quem que é esse caba fedido? Prontamente, os vendedores não deram a ele atenção nenhuma. Esse cara é um fuçado, o que esse cara está fazendo aqui dentro? Com as carças tudo sujas, né? Cheirando vaca, com o pé cheio de esterco, ainda assim meio, né, com pelo de bode pendurado atrás da orelha. E entrou e o modelo novo do carro, o pessoal tentando vender. Quando ele entra, ninguém dá bola. E ele se sente ofendido. Ele manda chamar o gerente: que conversa é essa? Ninguém me atendendo. Eu falei: mas olha, senhor, eu acho que esse carro está muito além da sua condição. Eu acho que o senhor devia buscar um carro mais ou menos que se enquadre. Eu percebo que o senhor é produtor rural. E o senhor deve ter aí, compra um carrinho mais simples. Para que o senhor vai entrar num carnê? O homem se enfezou. Do outro lado da rua tinha uma agência bancária, que era que ele tinha conta. Ele foi e falou para o filho dele ver quanto custa o carro. E o carro, número, 50 mil reais, vamos supor. Ele foi e disse para o gerente: se vira,
eu quero 50 mil reais em espécie. Muito dinheiro. O gerente falou, mas como é que nós vamos? Sei lá, rompa o cofre. Ou então eu estou fechando a conta, porque dá aquele terror, né, irmão? Falou para o gerente que vai fechar a conta. Quando você tem aplicação, ele vira o homem sombra, ele atravessa o cofre. Ele vai lá e tira o dinheiro. Ele dá um jeito, mas ele não deixa você fechar a conta. Não, não, Fernanda? É desse jeito. Manda abrir o cofre para o homem. De alguma forma, ele diz que vai fechar a conta. Eu sei que fizeram o que fizeram, voltaram assim com aquele pacotão. E ele mandou assim, eu quero nota grande não, eu quero nota pequena. Daí logo de 10 e de 20. E ele botou o pacote embaixo do braço. E atravessou de novo com a bota cheia de esterco para dentro da concessionária. Mandou chamar o gerente, mandou chamar o vendedor. Botou o pacote de dinheiro assim em cima da mesa. Disse assim, quanto que é aquele carro? 50 mil. Está aqui o dinheiro. O pessoal diz, o doutor, aí já muda, doutor, já virou doutor, né? Mostrou que tem dinheiro, virou doutor. Pode ter feito só Mobral, mas virou doutor. É o doutor, doutor, o que é isso, doutor? Falei, não, quanto que é o carro? 50 mil. Não, eu só vim mostrar para vocês que eu estava pronto para pagar em espécie. Mas agora sabe de uma coisa? Mudei de ideia. Botou o pacote embaixo do braço. Imagina o desespero do vendedor. E ele saindo, o pessoal grudava no pé dele, agora ele não estava nem aí com o esterco. Era o vendedor se esfregando com esterco na cara do vendedor, beijava a bota do homem com esterco. Não vai embora, pelo amor de Deus. Eu sei que, por final das contas, ele foi embora e comprou o carro numa concessionária, numa cidade vizinha. E esse meu amigo dizia que, de vez em quando, ele fazia questão de parar na frente da concessionária. Abaixava o vidro e dava aquela buzinada. Pam, pam. Só para o gerente e o vendedor ver como é que, às vezes, nós caímos numa situação em que tratamos de forma errada as pessoas certas. O mundo trata, a aparência chama atenção. Tanto é que o Brasil hoje é campeão em cirurgia plástica. Faz-se plástica, irmão, de tudo que é coisa que você possa imaginar. Orelha, nariz, zóio, implanta, tira, puxa, injeta, larga, faz de tudo. É assim, lipoaspiração. É uns irmãos querendo engordar, é uns outros irmãos querendo diminuir, enfia aquele cano e... Um rotorruter. Lembra do rotorruter também? Eu estou saudosista hoje, né? Lembra do rotorruter? É. Rotorruter e Dededrim. Lembra do Dededrim? Dededrim é velho também, hein? Lembra do Dededrim? Lembra da barata? E as baratas nessa noite... Eu lembro da música. Dededrim, Dede. E era de discar assim ainda. Eu lembro, ó. Eu tenho aqui a musiquinha e o desenhinho do Dededrim. O pessoal agora é assim, porque o mundo, as pessoas vivem para querer impressionar. Gastam dinheiro nas lojas com roupas chiques, cheias de onda, cheias de coisinha, para impressionar os outros. Agora, a nova aliança vem para produzir uma transformação muito mais radical. Porque o problema é que tem gente dentro da igreja, toda bem ornamentada, toda bem produzida, toda bem trabalhada com qualquer tipo de cirurgia, mas a sua alma continua ainda sem nenhum trabalho pelo grande cirurgião, que é o Espírito Santo. A grande obra da nova aliança é uma transformação, porque assim como alguém que precisa de uma cirurgia plástica, não por questões de estética, mas tem muita gente que precisa de uma cirurgia plástica por problema que teve, um acidente, queimadura, um acidente de carro. Eu me lembro, tem uma moça, inclusive atriz famosa, que ela teve um acidente de carro há muitos anos atrás, que é Bárbara Paz, que é o nome dela. Teve um acidente, rasgou o rosto dela de lado, fora. E ela já era modelo, e ela passou por inúmeras cirurgias plásticas para procurar corrigir o máximo possível da expressão do seu rosto, mas quando você ainda a vê atuando, se você prestar bem atenção, você ainda consegue notar algumas marcas. A verdade é que muito mais do que um acidente automobilístico, um acidente doméstico, seja entornando óleo, eu conheci um menino que ele, garoto, pendurou no fogão quando a mãe havia acabado de fritar bife.
derramou óleo sobre o peito dele, todo. O pastor Daniel Antônio aqui da igreja, tem um braço queimado com sua mãe ainda pequena, nem lembro a idade que ele tinha. Cadê você? Foi arrebatada? Ele está com o filho dele no berçário, ele tinha meses, e precisa dessa reparação. Mas a maior reparação que precisa ser produzida não é do lado de fora, é do lado de dentro. Porque todos nós aqui sofremos algum tipo de problema, algum tipo de mal foi gerado em nós por causa do pecado. O pecado nos deforma. O pecado deforma não do lado de fora, mas por vezes também do lado de fora. Mas ele começa destruindo de dentro para fora. Eu conheço gente que por causa do pecado, que uma ação maligna de desobediência e às vezes por ignorância, começou uma destruição e uma implosão. Algo que começou a ser destruído de dentro para fora e começou a ter evidências em todas as áreas. Às vezes vemos pessoas, hoje de manhã na igreja central, acabou o culto, veio um senhor me abraçar. O senhor está lembrado de mim? Eu falei, não estou lembrado não, senhor. Eu falei, eu sou aquele bêbado, o qual o senhor pagou um lanche no final de um culto. E o senhor me disse que Jesus era a esperança da minha vida. Eu falei, eu não lembro não, mas se eu disse, eu falei coisa boa. E ele estava todo alinhado, agora de blazer, bem vestido, até gel no cabelo, o vaso tinha passado. Mas antes, o pecado havia produzido o quê? Vergonha, mutilação. O pecado mutila de dentro para fora. E a nova aliança tem esse desejo. O grande cirurgião que é Jesus Cristo, ele quer pôr a mão na sua vida e começar a colocar em ordem aquilo que está mutilado. É quase que comum nos grandes cirurgiões plásticos por aí, eles têm um catálogo. Eles mostram os seus clientes. Já viram ou não? Ele quer te dar segurança do antes e do depois. Esse aqui chegou, bateu de frente com o caminhão, olha aí, ó. Agora saiu desse jeito. Principalmente as mulheres, quando vão fazer qualquer tipo de cirurgia estética, mostra-se um catálogo. Olha, essa aqui era desse jeito. Ele vira a página, olha o que eu fiz, ajeitei. Você olha, para você não correr o risco de sair de lá com o nariz do Michael Jackson. Já imaginou? O Michael Jackson mexeu tanto na lataria dele, que depois não tinha nem mais jeito de arrumar. Agora, muito mais do que um catálogo como esse, que um cirurgião plástico nos mostra, há um catálogo que nos é apresentado pela história da humanidade e pelas escrituras sagradas de pessoas que caíram nas mãos do grande cirurgião Jesus Cristo e foram trabalhadas pelo Espírito Santo, que foram forjadas, mudadas, transformadas pouco a pouco. É um processo. Alguns uma cirurgia basta, para uns há uma fila. Nunca me esqueço de uma reportagem que vi na Discovery Animal, de um rapaz nas montanhas nos Estados Unidos. Ele havia ido pescar, era o período em que os peixes subiam para sua desova. Se não me falha a memória, era salmão. Eles subiam para a desova e ele saiu com uns amigos. É proibido. Esse período de pesca é proibido. Mas ele mesmo assim, garoto, foi com alguns amigos procurar pescar, porque é o período mais fácil de você apanhar peixe. Eles estão cansados, indo contra a correnteza, e você ganha o peixe no tapa. Na hora que ele sobe, você dá um safanão nele e ele sai para o lado. Só que é o período em que os ursos americanos, mais vorazes, e na região. Ele, à beira de um rio, se depara com um urso americano, em pé, mais de 3 metros de altura. O amigo dele faz o seguinte cálculo: eu não preciso correr mais que o urso, eu preciso correr mais que o meu amigo. Porque se eu correr mais que ele, o urso pega ele, não eu. E foi o que aconteceu, literalmente. É engraçado agora. O amigo dele disse o seguinte: fui! E no que ele foi, o urso conseguiu alcançar o seu colega. Numa patada, ele
quase que arrancou um braço e enfiou a boca no rosto do menino. Numa dentada, arrancou quase que toda a parte da boca, do nariz. E durante o documentário, mostrava o período de resgate, ele se fez como morto, porque o homem não está na cadeia alimentar do urso. Ele só se viu ali ameaçado, tinha alguém querendo comer o peixe dele, ué. Ele botou para correr. Ele se fez de morto, o urso deixou, o amigo, depois de ter corrido acho que uns 3 quilômetros, lembrou do outro, mandou buscar socorro, chegaram ali, a ambulância, a equipe de resgate, chegou de helicóptero, conseguiram levá-lo, e começou então um processo, quase que inesgotável, de cirurgias constantes, tentando refazer, tentando fazer enxerto, tirando músculos da parte da panturrilha, da perna, das nádegas, tentando refazer a articulação da boca, da pele, com toda a ciência e a medicina avançada, como é nos Estados Unidos. E no final da reportagem, apresentou o rapaz, ainda com muita deformidade, ainda ele não tinha um nariz, e tem uma parte do corpo que é difícil de se você conseguir trabalhar, é o nariz, porque você arrancou, não tem como. Tenta-se fazer algumas próteses, mas mesmo assim ele não tinha o nariz, mas ele já conseguia falar, articular, ele já conseguia mastigar, deglutir, ele já tinha quase que toda a sua função digestiva restabelecida. Mas ele dizia, foram necessárias dezenas e dezenas de cirurgias. Essa é a ação de Deus na nossa vida. Às vezes a pessoa chega na igreja, tem gente que foi exposto ao pecado durante anos. Saiba de uma coisa, há um processo de Deus agindo em nós. Quando você entra aqui pela primeira vez, tem pessoa que acha que é assim, é pirilim pim pim, de agora para frente vai ser uma bênção, você vai ficar agora, ele que te deu trabalho a vida inteira, ela que te deu trabalho a vida toda, agora vai viver e não vai ter problema. Não é assim. O pecado inato, o pecado radical, aquele que vem com a pessoa, é perdoado imediatamente. Quando você confessa os seus pecados, imediatamente você alcança a misericórdia. Mas é necessária uma ação contínua do Espírito Santo na nossa vida. Não há qualquer pessoa aqui que tenha o tempo que julgue ter suficiente exposto ao Evangelho, ao Espírito Santo, que ainda não continue precisando de uma ação contínua de Deus na sua vida. Não há. Por isso que a gente precisa continuamente estar se colocando à disposição do trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Contínuo. Não adianta, porque tem gente que, não, eu já estou bom. Eu já estou bom. É igual a pessoa que vai fazer fisioterapia. No começo, ele vai lá e vai fazer 10 sessões. Aí ele faz 10 sessões, depois faz 20. Quando ele começa a mexer um pouquinho o braço, o que ele faz? Tem algum fisioterapeuta aqui? Fisioterapeuta, dá ali, Bruno. O que ele faz? Ele abandona, porque ele acha que já está bom. Eu me lembro quando eu quebrei esse braço, e muitos aqui já estavam e acompanharam, o Nivaldo Baldo, que é um grande papa na cidade de recuperação, principalmente nessa região de articulação, ele disse, olha, 6 meses no mínimo. Eu falei, não, vou fazer todos os 6 meses. Não vou faltar um dia. E no começo era assim, eu me lembro, eu estava naquela piscina aquecida, 38, 39 graus a piscina. Você entrava, eu me sentia um frango esperando para ser depenado. Eu entrava, eu me sentia um feijão no caldo. E aí você saía daquela piscina quente e fazia um choque térmico, eu entrava na água gelada. Eu falei, isso aqui eu estou pagando pecado, só pode ser. E eu comecei e entrava naqueles exercícios, é um exercício, inclusive uma máquina que usam para peão de boiadeiro. Eu sou meio peão mesmo. Eu juntei aqui, puxava daquele negócio. No início, eu não conseguia fechar a mão, os dedos. Não conseguia mexer nem sequer um pouco o meu pulso. Depois de um tempo, eu falei, o quê? Pode vir que agora eu saio no tapa. Sabe quantos meses eu fiz fisioterapia? 2. Sabe por quê? Já está bom. Já está bom, está tudo normal. De vez em quando, eu tento fazer algum movimento. Eu sinto aonde aconteceu. Fibrose, né? Fibrosou. E aí eu lembro do que o professor disse. Se você tivesse feito
6 meses, provavelmente, você não teria mais essa fibrose, porque você teria trabalhado o suficiente para quebrá-la, rompê-la. A ação de Deus é assim na nossa vida. Por isso que nós insistimos para que você entenda qual é o papel da nova aliança. Cristo veio para fazer tudo novo. Não é alguma área da sua vida, não é só numa situação, porque a gente só vem até os pés da cruz quando uma área específica precisa de emergência. É igual a gente ir para pronto-socorro. Tem gente que não vai para médico de jeito nenhum. Só vai quando a vaca já está com o brejo, só o rabinho do lado de fora. Só vai quando a situação já é de desespero. Quando, na realidade, o processo do agir de Deus é contínuo na nossa vida. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Deus quer trabalhar, mas o problema é que a gente para de se tornar disponível à ação do grande cirurgião da alma, que é o Espírito Santo. Deus quer agir na nossa vida hoje. É um processo contínuo. Tem gente que está na igreja, mas ainda não venceu a mentira. Tem crente mentiroso, acredita num negócio desse? É necessário você se colocar na mesa do Espírito Santo e dizer: Senhor, essa área da minha vida, eu estou precisando de uma cirurgia um pouco mais intensiva. Mentiu a vida inteira. Tem gente que mente de uma tal maneira que ele acredita que o que ele disse é verdade. Conhece gente assim ou não? Ele entra num contrassenso. Será que é verdade ou é mentira? E ele começa a duvidar dele mesmo. Será que aconteceu isso mesmo? Porque ele vive uma mentira, e mentir para ele é normal. Tem gente que mentir é a coisa mais comum do mundo. Não, eu minto, quem que é? É mentirinha branca. Até na mentirinha ele é preconceituoso. A mentira é branca, a outra é preta, é ruim. Mas a branca é boa. É mentirinha, essa mentira não faz mal para ninguém. Meu irmão, o pai da mentira é o diabo. E enquanto você está sobre a ação da mentira, o diabo tem ação na sua vida. A nova aliança quer produzir mudança radical. A gente vem para a igreja cheia de mania, cheia de vícios, cheio de maus hábitos. É por isso que a igreja é um grande hospital. Tem gente que se escandaliza dentro da igreja, não sei porquê. Você causou escândalo quando chegou também? Todo mundo aqui chegou da mesma forma, porque Romanos 3:23 afirma: todos pecaram, o pacote é um só. Aqui não vem um mais espiritual, não, mas meu pecado era light. O meu pecado era pecadinho, pastor, comparado com o daquele ali, os dois vão para o inferno do mesmo jeito. Porque lá no inferno não tem categoria de pecado. Isso aqui pecadinho? Não, pecadinho fica só na porta do inferno. Esse pecadinho não vale a pena ir lá para o lago todo. Só o pezinho no lago. Não vai botar ele no lago de fogo e enxofre por inteiro, tadinho. Pegou só um pouquinho. Lá, meu irmão, é todo mundo num pacote só. Assim como no céu, está todo mundo num pacote só. É por isso que a ação da nova aliança quer produzir em nós mutação contínua. Eu tenho que me vigiar todo dia. E se você disser e bater no peito dizendo: eu sou um super crente. Pastor, não é por nada não, mas anjo fica com inveja. Porque olha, pode ter gente santa, mas mais do que eu não tem. Já pecou. Orgulhoso. Porque tem gente que é assim, ele tem orgulho de ser humilde. Olha, eu sou tão humilde. Mas tão humilde, que eu tenho orgulho disso. Olha, eu não sei, a minha humildade, ela me deixa assim, estupefato. De tão humilde que eu sou, eu não sei. Olha, falam tanto de São Francisco de Assis, é porque não me conheceram. Aquele povo que renegou as coisas, viveu uma vida de pobreza, fez voto. Imagina, se eu tivesse vivido junto com o Francisquinho, tinha ganhado de Francisquinho. Os passarinhos iam estar voando tudo em cima de mim, não era em cima dele. Não, todos nós aqui precisamos continuamente da ação do Espírito Santo. E ele fala conosco. A ação da nova aliança, veja o que ele diz aqui no texto. Verso de número 10, eu vou imprimir as minhas leis, sobre o seu coração eu vou a inscrever. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O processo da nova aliança envolve isso.
você colocar, imprimir as leis do Senhor na sua mente. Porque tem gente que não sabe nem o que Deus quer da vida dele, porque ele não está preocupado em saber. Eu fui tomar um café com 2 pastores, um deles é bispo de uma outra igreja. Tomei café com o bispo da Mundial, olha aí que bênção. Meu amigo, ele está indo na direção dele, eu estou indo para de cá, mas se Deus quiser vai todo mundo para o céu. Ele é meu amigo de muitos anos, hoje está na Igreja Mundial do Poder de Deus. Nós fomos tomar um café, e ele começou a dizer que numa situação, ele foi fazer evangelismo na rua. Naquela época, ainda jovem, obreiro. Naquela época ele era da Igreja Universal. Aí ele foi lá e foi fazer obreiro. Você sabe o que é isso, né, Marção? Isso aqui veio de lá também, Deus está fazendo a obra, na vida dele. Estou brincando porque tem muita gente boa. Se você não sabe, a minha esposa se converteu na Igreja Universal. Olha aí que mistério. Já vi tudo. Ele foi fazer evangelismo, tem muito isso, jovens, faz obreiro. Ele bateu na porta de uma senhora e disse assim: minha senhora, a senhora precisa ter um encontro com Jesus, que ele está voltando. Ela disse assim: ele volte quando ele quiser, só não volte bater na minha porta, que eu estou cansado, estou assistindo novela. Já imaginou? Está voltando, deixa ele voltar. Eu não posso, para de bater na minha porta. Quando que ele volta? Então, não sei. Então, se nem você sabe, você quer me convencer que ele está voltando, deixa eu voltar para a minha novela. Eu chorei de rir com aquela situação, porque as pessoas não estão nem aí. As pessoas estão na igreja, mas não sabem nada sobre as leis de Deus, sobre os mandamentos do Senhor. O povo peca porque não tem conhecimento da palavra. É por isso que a gente precisa, e a gente faz culto na igreja, é para que você, cada vez que venha, o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Eu creio que enquanto eu prego aqui, enquanto as músicas são cantadas, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, porque ele convence o homem do pecado. O Espírito Santo não vem simplesmente para te produzir um êxtase espiritual, para te dar arrepio. O Espírito Santo vem para convencer você que tem áreas na sua vida que precisam ser colocadas sobre a mesa do cirurgião Jesus Cristo. Que ele precisa dar uma arrumada, porque está ruim para caramba. Você tenta disfarçar, você tenta esconder. Eu me lembro, logo que eu fiz essa cirurgia no braço, ficou arrebentado o coitado aqui, ó. Parece que uma jamanta passou por cima. Teve que refazer o punho inteiro, tem parafuso, arruela, placa, pino, tem de tudo aqui. De vez em quando, eu estou, camiseta polo, com o braço de fora. É quase que impossível não notar. Quando eu estou articulando, você percebe o olho da pessoa, ele não para de olhar para você, ele olha para o teu braço, já percebeu ou não? Ele fica assim, ó, conversando, vem cá, Marcos. Começa a conversar comigo articulando a mão. Conversa, irmão, a pessoa fica assim no seu braço. Ó. Vocês já perceberam isso ou não? Ele esquece de estar conversando com você, porque o defeito chama atenção, a cicatriz, a marca. Tem gente assim, pastor, isso aí dá um jeito. Falei, irmão, jeito tem que dar em geral. Já que for fazer, e outro não pode dar jeito, eu vou virar um Brad Pitt. Aí não vai dar certo esse negócio. Agora, chama a atenção das pessoas as nossas marcas, os nossos defeitos. É por isso que o Espírito Santo precisa trabalhar em nós continuamente. Quando eu machuquei o braço, fiz uma cicatriz, eu tomei... acho que 14 pontos aqui, ó, só desse lado de cá. Parece que costurou tripa de vaca por dentro aqui, ó. Tudo cheio de negócio. Aí chegou uma pessoa e disse, tem uma pomadinha. Tem uma pomadinha que você passa e a cicatriz desaparece. Não aparece nada. Cansei de passar cicatriz. Passava aquele negócio aqui. Mas tem gente que é assim, ele quer apagar as cicatrizes que o pecado produziu com uma pomadinha que os outros não vai sair, rapaz, dá uma disfarçada, ninguém me finge. Você vai para a igreja domingo, ninguém sabe de nada, Deus sabe. A nova aliança, aos pés da cruz, há um processo, a igreja foi confiada uma grande obra, anunciar a transformação de almas. A gente não está aqui para pregar que você vai ganhar carro, que você vai prosperar, que você vai enriquecer, que você vai, meu irmão, a prosperidade bíblica ela é consequência de uma vida santa. Não o contrário. Você não tem que vir para a igreja porque você quer ficar rico. Você tem que jogar na Mega Sena, você tem mais chance. Não vai jogar, hein? Senão você dizendo, pastor, não, eu fui na igreja, Deus falou através da boca do pastor. Eu precisava daquela palavra, porque tem gente que pega, já viu ou não? Ele pinça uma palavra na mensagem e diz, era o que eu precisava. Deus, pastor, o senhor foi usado aquela noite. Aquela palavra Mega Sena é o que eu precisava ouvir. Eu falei, pastor, eu fui para o culto e disse para Deus, se ele falar Mega Sena, é porque é do Senhor. Não, meu irmão, não joga na Mega Sena. Você vai jogar teu dinheiro fora. O melhor investimento que você faz é no reino de Deus.
Melhor investimento. Agora não adianta, tem gente que vem para a igreja e quer se transformar. Não, o trabalho da igreja, a ação da cruz e do Espírito Santo é transformar vidas. O que mentia, não mente mais. O que roubava, não rouba mais. O que adulterava, não adultera mais. Agora a pessoa vem para a igreja, o que mente, continua mentindo. Não tanto quanto antes, um pouquinho menos. O que roubava, não rouba tanto. Agora rouba só um pouquinho, pastor. Ele roubava muito, olha que bênção. Agora ele rouba só um pouquinho. Vamos glorificar a Deus por isso. Porque daqui a pouco vai ter testemunha assim na igreja. Seu irmão está aqui. Ele roubava milhões. Agora ele só rouba milhares. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Está quase desse jeito. Dizia, pastor, e nós quando chegamos na igreja, vem a esposa dar o testemunho. Ele tinha 4 amantes, mas agora ele só tem uma. Louvado seja Deus por isso. Está quase assim na igreja. A transformação da nova aliança é radical. É nova criatura. Muda tudo, meu irmão. O evangelho precisa produzir na sua vida aquilo que só ele tem o poder de Deus para produzir. Paulo dizia, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para salvação. O evangelho, o poder do evangelho é para salvação de todo aquele que crê. Se há algo que Cristo foi fazer na cruz, é salvar a sua vida e transformá-la pela ação do Espírito Santo. É por isso que a eficácia do Espírito, ela começa a aparecer, e hoje nós estamos no domingo de Pentecoste. Sabiam disso ou não? Hoje é domingo de Pentecoste. A igreja não está nem mais aí, porque agora o Pentecoste para a igreja é todo dia. Abandonou-se as datas importantes da igreja. Hoje é domingo de Pentecoste. O Pentecoste vem e muda radicalmente a maneira como as pessoas viviam. Pedro, depois de ser batizado com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, ele se vê revestido de autoridade para fazer aquilo que o Senhor Jesus disse que ele faria, ser testemunha. Ele se levanta, prega o evangelho na unção e no poder do Espírito Santo. E aquele homem que negou a Cristo, aquele homem que disse não o conhecer, agora diante de uma multidão, na ação do Espírito Santo, transformado pelo Espírito. O Espírito Santo quer caminhar com você todos os dias. Ele é uma pessoa. Ele não é tem gente que acha que o Espírito Santo é um poder assim, é como se fosse... Como é que é o nome daquele poder que tem em desenho animado? Tem uns poderes que se... Jihai, como é que chama? Hã? Hadouken? Hadouken? Está assistindo, hein, pastor? Hadouken? Tá, você é jovem. Jovem não assiste isso aí não, irmão. Isso é criança, pô. Como é que chama? Hadouken! É assim, não é? Tem gente que acha que é assim. Ele vive na mesma vida, ele vive mentindo, ele vive roubando, ele vive adulterando, ele rouba a Deus no dízimo, ele rouba a Deus na oferta, ele rouba no trabalho, ele rouba tempo, porque olha, matar trabalho com atestado médico falso, você é ladrão. Vai levando. Deixou de ser espiritual, né? Quando a gente dá umas lapadas, a gente diz, o anjo pegou forte agora. Porque tem gente que é assim, quando você usa desculpas falsas, mentirosas, para fugir do trabalho, você é ladrão. Porque o teu patrão está te pagando e você não está trabalhando. Uma coisa é você estar lá enfermo. Aliás, precisamos lembrar do pastor Eliezer. Eu falei com ele hoje à tarde, disse que terça-feira está ativa. Volta, estava com saudade, mandou um beijo para todo mundo. Ele passou por uma cirurgia, está afastado. É diferente. Eu estou de olho nele. De vez em quando eu ligo, Dona Ruth, como é que o homem está? Não vai me enganar, porque ele é um santo homem de Deus. De vez em quando eu procuro nas costas dele para ver se tem asa. Porque eu acho que ele é anjo. Ele está aqui assim, incorporado. Mas eu acho que ele é anjo. Não, o problema é que tem gente que se diz agir pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não produz nada na vida dele. A nova aliança tem como objetivo, e o texto nos diz isso, versículo de número 12. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. O texto está dizendo o seguinte, muda tudo. Não é apenas um argumento, não, Deus liberou os pecados do passado, estou liberado para pecar de novo. Eu quero só pecado novo agora, pastor.
Os pecados velhos ele não lembra, eu vou arrumar uns novos por aí. E a gente, segundo diz Dietrich Bonhoeffer, um dos grandes teólogos modernos, um alemão que combateu o nazismo. Isso se chama graça barata. É quando você barateia a graça de Deus. Eu vou pecar, amanhã eu peço perdão, está tudo certo. De Deus não se zomba, hein, gente? Tem gente brincando com o pecado. Não brinque com o pecado, ele vai te destruir. Eu vou pecar hoje, pastor, mas sabe, eu peço perdão depois. Está tudo certo. Deus sabe que eu pequei, mas é que a carne é fraca, pastor. Eu tento, mas a carne é fraca, mas o Espírito Santo é poderoso. Quando você se inclina para as coisas do Espírito, você é fortalecido no poder de Deus para viver uma vida santa, pura, íntegra e reta na presença de Deus. Você sabe o que o povo aí fora precisa ver? Não é um bando de crente gritando mais alto. O que o povo precisa aí fora ver é um povo que testemunha transformação radical de vida. O maior testemunho que você pode dar não é citar um versículo de cor. Não é aprender a pregar com toda eloquência e com toda profundidade teológica. Meu irmão, isso tudo resolve. O maior testemunho que você pode dar é se transformar, como Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, dizendo: vós sois como carta viva, escrita por Deus. Deus começou a escrever uma nova história na sua vida. Deus rasgou o teu passado, lançou os teus pecados no mar do esquecimento, deles ele não se lembra mais, e você começou a viver uma linda história para a glória de Deus, lida por todos. É muito sério o que Paulo escreve ali, aos 2 Coríntios. Quando leem a sua vida, o que o pessoal enxerga, hein? Tem gente que lê a sua vida, fica desesperado, parece que está lendo um livro proibido para menores de 18 anos. Eles então, segunda página vocês já viram. Fecha, proibido. Começa a ler a nossa vida, porque as pessoas leem a nossa vida. Por isso que eu disse aqui para os pais que trouxeram o Vitor para ser consagrado hoje. O que o menino vai ler é o parecer dos pais. É a nossa vida. O mundo vê como é que a gente está se portando. E a gente só quer uma transformação do lado de fora. Não muda, meu irmão. Cristo precisa produzir na nova aliança essa transformação radical do lado de dentro para fora. E hoje, a única coisa que a gente precisa fazer para se tornar alvo desse agir de Deus é assim como você procura um cirurgião plástico para corrigir uma ou outra falha física. Você tem que ir até ele. O cirurgião não vai até a porta da sua casa e diz assim: escuta, a coisa está feia aí, hein? A latinha está derrubada. Você está precisando aí de fazer funilaria, mecânica, a coisa está ruim. É assim? É você, incomodado pelo aquilo que você vê, porque o Espírito Santo te incomoda. Dentro daquilo que nós cremos, dentro da nossa teologia nazarena, nós chamamos de crise. Nós entramos em crise. A gente começa a ver os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos hábitos, e o Espírito Santo nos incomoda. E a gente só manda arrumar aquilo que nos incomoda. Eu me lembro de uma menina, ela foi no Jô Soares, faz muito tempo isso. E o Jô Soares, de vez em quando, ele é sem noção, não é, gente? Deus abençoe, viu, Jô Soares? Mas você, de vez em quando, é meio sem noção. A menina tinha o nariz aqui com esse negocinho mais alto aqui. Mas a menina estava numa boa. E o Jô disse assim: nossa, você é uma menina tão bonita. Você nunca pensou em mexer no nariz? Se sou eu falei: você cuida do teu nariz, que do meu cuido eu. Sabe o que aquela menina respondeu? Não me incomoda. Meu nariz está ótimo. Eu gosto do meu nariz. Aliás, é o meu charme. Eu gosto do meu nariz. Qual o problema com o meu nariz? Cuida do teu nariz. Vai acatar coquinho. Ela não disse isso para o Jô Soares, mas que ela ficou com vontade, ela ficou. Ela disse: não me incomoda. E já percebi que ela mudou o assunto. Porque a gente só manda arrumar o que nos incomoda. O Espírito Santo hoje à noite quer produzir um santo incômodo na sua alma.
áreas da sua vida que você precisa permitir com que Deus trate. E parar de viver uma vida fantasiosa espiritualmente. Parar de continuar achando que está indo para o céu, quando você está numa jornada para o inferno. Porque tem gente que acha que vir para a igreja todo domingo, ele está indo para o céu, não é não, senhor, viu? Eu não quero aqui te decepcionar, não quero te frustrar, não fique chateado comigo, nem o senhor, nem a senhora, mas o fato de você vir aqui todo domingo não garante a tua morada na eternidade. O que garante a tua morada na eternidade é uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Não adianta nada. O céu é um lugar de surpresa. Surpresa! Quem você achou que ia estar lá, não vai estar. Mas, rapaz, ele cantava tão alto no louvor. Na hora do louvor, ele levantava a mão, aleluia, ele rodopiava. E ela, rapaz, mas ela, que não é santidade. Ela vestia de um jeito assim. E ela, de vez em quando, dava uns glória mais alto que todo mundo. Glória! Aí o anjo vai dizer, pois é, não entrou. Mas como não entrou? Aí, de repente, você vai encontrar com aqueles... Não, o que ele está fazendo aqui? Não. Vocês avacalharam a entrada do céu. Tem gente entrando pelo fundo. O que esse camarada está fazendo aqui? Ué, ele foi alvo da graça de Deus. Um dia ele confessou o seu pecado. Um dia ele colocou vestes novas. Um dia ele permitiu que o Espírito Santo mudasse as áreas da sua vida. E ele se fez nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O céu é o lugar de surpresa. É por isso que todos os dias nós precisamos nos colocar ali na mesa de cirurgia do Espírito Santo. Faz a sua obra em nós, ó Espírito Santo. Segundo aos Coríntios que eu citei, capítulo 3. Paulo faz a referência sobre Moisés. Que quando o povo via sua face, já agora totalmente exposta, transformada pela exposição da glória de Deus. Ele diz, quanto mais agora nós, sendo transformado de glória em glória, pelo poder do Espírito. O Espírito Santo quer produzir mudança na sua vida hoje à noite. Áreas que eu sei que Ele está falando com você, não é de hoje, é de muito tempo. Que você sabe que você precisa permitir Deus trabalhar, e você foge do agir de Deus. Deus nunca nos faz piores, Deus sempre nos torna pessoas melhores. E você diz, para mim não tem jeito. Tem sim, senhor. Ele vai abrir o catálogo dele, como houve com aquele cirurgião, e diz, olha o que eu fiz na vida daquele, olha o que eu fiz na vida daquela. É só você pegar aquela mulher de João capítulo 8, flagrada em adultério, pronta para ser apedrejada, transformada pela ação da graça de Deus. Paulo dizia dos pecadores ser o principal, mas se transforma no maior dos apóstolos. Esse é o poder do Espírito Santo. Ele tem o poder de mudar a tua história hoje à noite. Ele tem o poder de corrigir falhas de caráter. Porque tem gente que se converte dos pecados passados, mas não permite com que o Espírito Santo molde o seu caráter. Continua ainda mau caráter. Um caráter mau, com uma personalidade ruim, maldoso, fofoqueiro. Já viu crente fofoqueiro? Não combina, irmão. Outro dia eu li num livro dizendo que fofoca é uma automutilação. É como se um membro estivesse mutilando o outro. Sabia disso ou não? Quando você fala de alguém, fala mal contra outra pessoa, você está mutilando o teu próprio corpo. Você já viu alguém ficar assim no seu pé? Eu me odeio, vou pisar no meu pé, cai unha. Já viu ou não? Isso não existe. O Espírito Santo precisa produzir em nós pureza, santidade, para que a glória dele venha na sua plenitude sobre o seu povo, para que experimentemos então algo que é incomparavelmente melhor do que alguns picos de êxtases espirituais. Porque tem gente que é assim, tem pico. Ele só tem pico. Ele não vive na plenitude da graça de Deus. Não há nada que se compare a uma vida de santidade. Nada de você colocar a tua cabeça no travesseiro todas as noites e dormir tranquilo,
consciente de que a tua vida tem sido vivida para o louvor da glória do Senhor. Amém.